Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Marisitos. Gostaram dos novos PNGs? Tô bonitinha agora, hein? E o vídeo de hoje vai ser sobre o mais novo piloto da Glitch, o Gameoverse. Chame como você quiser. Uma coisa que a gente não pode negar é que Gameoverse mal lançou e já tá super polêmico, já tem muita coisa rolando. E hoje eu vou falar um pouco sobre essas polêmicas e também a história de como a série nasceu até ela chegar aqui hoje na Glitch Productions pra vocês. Vamos pro vídeo? Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, gente, em todos os meus outros vídeos eu coloco uma classificação indicativa de 14 anos, mas esse vídeo em específico eu vou estar colocando uma classificação indicativa de 16 anos, tá? Então se você for menor de 16 anos, eu não recomendo você ver esse vídeo, vaza daqui, tá? Porque eu vou falar alguns termos que não é legal uma pessoa de 14 anos ficar sabendo, então bye bye, até a próxima. Começando pela história de Gameoverse, vamos lá que eu vou ler a minha colinha. Gameoverse é uma série animada independente australiana, criada e dirigida por Ross O'Donovan, acho que é assim que fala, com a coautoria de Aaron Hansen, e produzida pela Glitch Productions. O projeto começou originalmente em 2009, quando ainda era uma ideia muito menor e mais experimental, era uma coisa do YouTube mesmo, episódios muito mais simples, né? A série tinha um estilo mais simples, independente, bem diferente da versão de hoje em dia da Glitch, né? Tentar achar o herói ou o vilão desse mundo de jogo, já que a sintaxe tá... Gente, ela é muito gostosa. Hoje em dia da Glitch, né? Até os protagonistas eram diferentes. O protagonista original era o Gobbles e agora é a Kitty. Com o passar dos anos, o projeto evoluiu bastante até finalmente ganhar o episódio piloto oficial, que foi lançado esse dia 15 de maio de 2026 aqui no YouTube. A história acompanha os três protagonistas principais, a Kitty Bodega, sim, gente, esse é o nome completo dela, a protagonista central da série, Kabuto, conhecido pela personalidade mais energética e caótica, e Gobbles, que completa o trio aqui, sendo o mais fofinho e, enfim. Uma das coisas que mais chama a atenção em Gameoverse é justamente o tempo que o projeto levou pra existir oficialmente, o que começou como uma ideia independente lá em 2009. Cara, eu tinha 1 ano de idade em 2009. Acabou se transformando depois em uma produção muito maior através da Glitch, e tá fazendo já um super sucesso, tá caindo super do gosto do público, e eu amo ver isso, animações indies crescendo e ganhando força. É isso que eu gosto de ver. O piloto também ficou muito popular por ter uma animação muito bonita, personagens muito cativantes, vozes populares já na mídia, e, claro, ser um projeto tão antigo ganhando essa revitalização, ganhando essa força de novo. Caso você ainda não tenha visto o piloto, eu recomendo você ir agora no canal da Glitch já e assiste, ou agora não, espera acabar esse vídeo primeiro. Não tem spoiler, tá? Esse vídeo aqui não tem spoiler. E se tiver spoiler, em algum momento eu aviso vocês antes. Bem, pessoal, agora vamos falar um pouco das polêmicas de Gameoverse, que é o que tá realmente abalando a internet. As polêmicas, caso você queira saber, tem algumas que são meio inúteis e tem outras que são realmente polêmicas, que a gente tem que dar uma olhadinha e ficar meio... isso aí é meio assim. A primeira polêmica é a mais óbvia que eu vou falar, que é se a série sexualiza personagens femininas ou é basicamente fanservice. Gente, a gente primeiro precisa desmistificar a palavra do fanservice, que hoje em dia as pessoas acham que fanservice é igual a algo ruim, algo completamente fora da casinha, mas não, gente, fanservice é algo super de boa, e tá tudo bem, todo fandom, toda obra vai ter fanservice, e fanservice não é necessariamente algo ruim só porque ele é de algum jeito específico. Fanservice não é algo ruim, ok? Entendemos isso? Logo, sim, Gameoverse tem muito fanservice. Isso torna a obra ruim? Não. Bem longe disso, a obra é muito boa, eu gostei bastante do piloto. Claro, tem algumas questões ali ou aqui que eu mudaria pessoalmente, mas é sim uma série muito boa. Agora, a palavra sexualização já é uma coisa um pouco mais complicada. Sexualização é basicamente quando um personagem ele é colocado em situações ou roupas, qualquer coisa que deixe ele sugestivo a algo sexualmente dito mesmo. Ou seja, é alguma coisa mais pra esse lado. E isso não é necessariamente ruim. A série não é infantil, então não é errado ter sexualização. Eu só acho, pessoalmente, um pouco paia quando essa sexualização só acontece com as personagens femininas. Um exemplo bom de sexualização, digamos assim, é Marvel Rivals. Gente, que jogo é esse? Se você vê a skin de Marvel Rivals, tanto os personagens masculinos quanto os personagens femininos são tratados todos da mesma forma. E por isso que eu acho o jogo incrível. Porque o jogo poderia sim ter escolhido não sexualizar ninguém, só que é sobre super-heróis. E super-heróis têm o histórico de serem personagens sexualizados, principalmente as personagens femininas, que sempre tem que usar aqueles trajes completamente absurdos. Só que em vez deles realmente mudarem toda a lógica pro jogo, eles resolveram trazer uma igualdade, trazer uma coisa que legal, que foi sexualizar tanto os personagens masculinos quanto os femininos. Quando é esse caso, eu não vejo problema nenhum, eu acho super legal, acho engraçado. Eu só não gosto quando realmente acontece só com o gênero, ou sexualizam só os homens, ou sexualizam só as mulheres, porque você percebe que tem alguma coisa ali por trás. O problema não é as personagens usarem
biquíni no primeiro episódio, porque é literalmente um episódio de praia. E eu estava dando uma olhadinha nos créditos, eu vi que a pessoa responsável por desenhar o design das personagens de biquíni foi uma mulher. Então, gente, por favor, né? Tá tudo bem, todo mundo usa biquíni quando vai na praia, usa maiô, usa roupa de banho no geral, ou usa o que tiver que usar, não sei o que vocês usam, mas biquíni é uma coisa completamente normal. O problema não é as personagens estarem de biquíni. Eu acho que o problema é mais as posições que elas são colocadas ou alguns ângulos de câmera meio estranhos. Mas eu não tenho nada contra isso, claro. Eu só espero que não seja algo tão recorrente, porque caso vocês não estejam vendo, a fandom está começando a ser conhecida, entre aspas, por uma fandom de gooners. Eu vou dizer assim para não falar a palavra em português, que seria algo como punheteiro. E eu acho que não é muito legal uma fandom ser conhecida por todo mundo ser punheteiro. Tem a parte também que as personagens têm uma pouca variedade de corpos, exclusivamente as femininas, porque os personagens masculinos têm muita variedade de corpos. Isso também eu não acho que seja algo exatamente ruim. Em Hazbin Hotel acontece algo parecido, por mais que tenha mais uma diversidade de corpos entre os figurantes, os protagonistas mesmos não têm exatamente uma super diferença nos seus corpos. Isso eu acho que é sim um defeito da obra, porque seria muito interessante mostrar como cada personagem tem um corpo diferente, principalmente sendo todos eles jogos diferentes, então não faz sentido as personagens femininas terem o mesmo tipo de corpo. É quando todas são de jogos diferentes, idades diferentes, situações diferentes. Isso eu acho que é um defeito. É um defeito que atrapalha você assistir a série? Com certeza não. Até porque a gente tá muito mais que acostumado com séries que não sabem desenhar mais um tipo de corpo. Eu cresci assistindo Winx, aqueles desenhos infantis, Monster High, a primeira geração, que todo mundo era completamente igual. E eu tô aqui, né, gente? Claro, diversidade sempre vai ser muito bem-vinda, mas ninguém é obrigado a trazer diversidade pra sua obra se não quiser ou se também não souber fazer. Porque tem muita gente que realmente, mesmo sendo artistas profissionais, simplesmente não conseguem desenhar mulheres que não tenham o exato mesmo corpo. E isso é uma coisa que eu vejo que a maioria dos artistas tem dificuldade, porque é uma coisa que você tem que sair da sua zona de conforto pra conseguir aprender. Normalmente, quando a gente vai aprender sobre corpos mais masculinos, a gente aprende sobre o corpo musculoso padrão, magro, ok, da mesma forma que a gente aprende do corpo feminino. Enquanto as pessoas gostam de explorar mais corpos masculinos de diferentes formas, eu percebo que corpos femininos as pessoas sempre se pegam muito presas ao padrão, elas não gostam de sair do padrão. Não sei por que isso acontece, eu realmente não entendo, já que eu particularmente acho que todos os tipos de corpos são bonitos e merecem o seu amor, atenção. É o que eu tento trazer pra minha série, pelo menos. Eu sempre tento variar nas personagens, trazer diferentes corpos, alturas, estilos, e eu acho que isso é algo que acrescenta na minha obra. Mas, obviamente, um outro autor não é obrigado a trazer isso pra obra dele se ele não quiser ou se ele não souber fazer. Porque, realmente, desenhar corpos diferentes ainda é algo bem difícil na comunidade artística no geral. É algo que nem todo mundo tem essa habilidade. Ou seja, essa questão dos corpos se trata mais de uma falta de habilidade ou talvez de uma falta de interesse do público. No geral, já que as pessoas costumam consumir obras onde é tudo mais, entre aspas, padrão. As pessoas gostam do padrão, elas gostam de se contentar com aquilo que elas têm. E não tem nada de errado você gostar de um personagem com um corpo padrão, ou você achar ele bonito ou não, tá tudo bem. Tipo, o corpo do personagem definitivamente não é um problema nessa história toda. Eu acho que a única parte um pouquinho mais complicada é como as personagens estão sempre sendo colocadas em uma situação meio vulnerável, sabe? Até com personagens fortes como a Kitty, você vê que ela é frequentemente segurada pelas mãos e colocada em posições de submissão, que são inclusive um tipo de fetiche. Esses tipos de posições são tipos de fetiches, ou até mesmo a senhorita desinformação, a misinformation, ela é colocada numa posição completamente desnecessária. Aquela cena, tipo, foi completamente aleatória, já que no frame seguinte ela já se livra das cordas e não serviu pra nada aquilo. E eu sou a última pessoa que vou reclamar de personagem bonitona, gente. Meu desenho animado é cheio de personagem bonitona. Olha o PNG da Celine. A Celine é uma personagem da minha obra. Mas claro, ela é adulta, por isso que eu desenho ela desse jeito. Outra coisa é você desenhar um menor de idade com um corpo completamente desproporcional e claramente feito pra gerar um impacto, um apelo visual. Eu acho um pouco estranho as pessoas quererem tanto que personagens menores de idade tenham um apelo visual mais pra esse lado. Eu acho estranho, mas claro, quem sou eu pra falar alguma coisa? Outra coisa é que Gameoverse até então nenhum personagem é menor de idade, até onde a gente sabe, ou seja, não tem problema nenhum os personagens serem retratados dessa forma. Ou seja, a minha opinião no final é:
Tem muita diversidade de corpos femininos? Definitivamente não. Eu gostaria que tivesse? Sim, acho que faria muito mais sentido com a história, principalmente por eles estarem em um mundo de vários jogos diferentes e não fazer muito sentido os personagens dos jogos completamente diferentes terem os mesmos corpos. Mas isso vai atrapalhar eu assistir a série? Definitivamente não, eu vou continuar assistindo. Inclusive, eu fiz uma animação da Kitty, onde ela tá com o exato mesmo corpo que ela tem na série, que é um corpo curvilíneo e bem bonitão, padrão assim, dentro dos padrões. E existem reações bem diferentes que eu tive com esse vídeo. Enquanto o vídeo que eu postei no TikTok encheu de comentários muito esquisitos de pessoas que provavelmente estavam fazendo alguma coisa por trás das câmeras, eu não duvido nem um pouco, no YouTube eu recebi comentários mais carinhosos e fofos de pessoas apreciando minha arte, que é o que eu queria receber. Mas eu entendo esses outros comentários mais nojentinhos, até porque eu fiz um vídeo um pouco apelativo. Não vou mentir, não vou me fazer de sonsa. Eu sei que essa trend é apelativa e tá tudo bem. Eu fiz mais porque eu acho que combinaria muito com a estética da Kitty, já que ela é uma gata, e essa trend começou com a ideia de gatos de Egito e tudo mais. A próxima polêmica que a gente vai estar falando, eu vou estar deixando essa parte dos corpos dos personagens um pouco de lado, porque é uma polêmica um pouco relevante, apesar de eu ter falado bastante. Eu queria mais explicar alguns conceitos pra vocês. Vamos estar falando da polêmica sobre o roteiro. Algumas pessoas disseram que o roteiro parece Gunner Bait. Eu vou explicar pra vocês o que seria Gunner Bait, que é basicamente quando alguma obra meio que se disfarça de algo safe for work, quando na verdade não é safe for work. Se você não entendeu o que esses termos significam, eu acho que você nem devia estar nesse vídeo aqui ainda, porque você não tem idade. Uma coisa também é que muitas pessoas estão crucificando os artistas NSFW que estão fazendo artes da Kitty, de outros personagens da obra. E, gente, vamos ser sinceros, era óbvio que isso ia acontecer. A Kitty é uma personagem propositalmente atraente, com um apelo visual. A Pomni, que não tem nada demais, a Pomni que parece até uma boneca de pano, teve esse tipo de conteúdo. Quem dirá a Kitty, que tem um corpão? Então, gente, era óbvio que isso ia acontecer. Mas eu acho super errado as pessoas tratarem mal, tacarem hates em artistas NSFW. Porque eles não estão fazendo nada de errado. Eles literalmente só estão fazendo um tipo de arte que é pra adultos. Se você não gosta, não pesquise. É só isso. Ou se você não deve pesquisar. Isso é outra coisa. Se você não tem idade pra pesquisar, não pesquise. E se você tem idade, mas não gosta, não pesquise. É assim que eu sigo a minha vida. Mas agora você querer criticar um artista NSFW por desenhar uma coisa que não tem nada demais ele desenhar, tipo, não é criminoso, porque os personagens são maiores de idade, os personagens realmente são atraentes, então não é um desenho infantil, então por que que você tá bravo de ter NSFW? Se você não gosta, na minha opinião, é só você não ver. Agora você tacar hate em artistas que não estão fazendo nada demais, isso é muito paia. Não façam isso. Agora, essa polêmica sobre a série ter um roteiro questionável é algo que eu realmente andei pensando, porque quando eu assisti o piloto, por mais que eu tenha gostado bastante, eu senti que foi um piloto rushado e lento ao mesmo tempo. Tipo, algumas cenas eram muito lentas e completamente desnecessárias pra história, enquanto outras cenas que precisavam ser mais aprofundadas, como o passado da Kitty, ou o porquê que o Gobbles, né, o Lernosaurus, o Aprendosaurus, não sei, estava lá na nave, porque eles deixaram isso pro trailer. Isso foi algo que eu não gostei. Eles deixaram a história do Gobbles no trailer, ou seja, se você quiser entender por que aquele bichinho tá completamente traumatizado, você tem que ver o trailer. Claro, não é problema nenhum você ver o trailer. Só que eu acho meio chato, por exemplo, você ir assistir uma série e você precisar ficar vendo o trailer pra entender algo que devia ser explicado na própria série. Acho que esse primeiro episódio, em vez de ser focado nessa nova aventura já de cara, podia ser justamente contando sobre o Gobbles e sobre a aventura no planeta dele. A cena do passado da Kitty teve menos de 30 segundos de duração, e é um ponto do episódio que ele é repetido várias vezes. O roteiro quer que a gente dê importância para aquilo, mas como que a gente vai dar importância para uma cena se essa cena não durou nem 30 segundos direito? É meio complicado. Às vezes parece que o episódio estava mais focado em atrair um certo público do que realmente aprofundar os personagens. O que não é exatamente um problema, porque é um piloto. Pilotos servem pra isso. Os outros episódios servem pra aprofundar os personagens. Porém, é complicado. Eu acabei o episódio, sim, gostando dos personagens, mas eu gostei muito mais de alguns personagens secundários do que realmente dos protagonistas como a Kitty, tanto que o meu favorito é o Gobbles. A Kitty, eu gosto muito dela, eu achei ela uma personagem muito interessante, eu tenho curiosidade de saber mais sobre ela, só que no geral a personalidade dela, ela no piloto, eu achei que foi uma das personalidades mais esquecíveis da Glitch.
Por exemplo, a gente tem a Pomni, que é ansiosa, mas responsável e gosta dos seus amigos, tenta se esforçar por eles, né? A gente tem a Mel, que é completamente despirocada das ideias, é maluca. A gente tem as personagens principais de Cavaleiros de Guinevere, que agora eu esqueci, mas elas são muito interessantes, enquanto uma é toda estressada, a outra é louquinha da cabeça, e elas duas juntas são perfeitas, além da própria Guinevere, que é um personagem que traz essa vibe de princesa da Disney, mas você sabe que tem alguma coisa de errado com ela. Esses pilotos da Glitch são muito bons porque tem protagonistas muito memoráveis. Eu sinto que a Kitty vai ser muito mais lembrada pelo design bonito dela do que realmente pela personalidade. Porque eu não consegui ver personalidade na Kitty nesse primeiro contato com a série, o que é uma pena. Porque eu acho que ela é uma personagem que ainda vai se desenvolver muito e vai ter muito potencial pela frente. Bem, no geral, essas foram as maiores críticas envolvendo o roteiro. Algumas pessoas ficaram chateadas por essa série parecer estar tentando atrair um público meio Gunner, como eu falei. Eu não acho que isso seja um problema. O meu problema é só com as pessoas que não gostam da Glitch, não gostam do show, ou ainda não superaram que Digital Circus vai acabar e ficam tacando hate em Gameoverso, ou até mesmo as pessoas que não gostam de Digital Circus e vão tacar hate no Gameoverso por ser da Glitch também. E essas pessoas ficam enchendo o saco, enchendo a paciência, falando que Nunca vai ser melhor que Digital Circus. pois superou em visualizações, tá, gente? O piloto Digital Circus demorou um pouquinho mais pra bater as visualizações que o piloto de Gameoverso bateu em menos tempo. A história de Gameoverso também parece ser algo que comunica mais com as pessoas gerais, o público geral. Uma coisa que eu percebia é que Digital Circus fez sucesso justamente por isso, é uma história que qualquer um pode ver. Agora, Cavaleiros de Guinevere e Distrito dos Lampejos são histórias que, dizendo de um modo, ai, como eu sou chique, ui, ui, são histórias que você precisa de cérebro pra assistir, você precisa ter cérebro pra entender o que tá sendo passado ali, porque são críticas pesadas, são assuntos realmente pesados, ambientações pesadas, coisas que você precisa ter cérebro pra assistir. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não gostam de pensar muito enquanto assistem algo. Eu não tô falando que Digital Circus é uma obra burra e que só gente burra que assiste, bem pelo contrário. Eu acho que Digital Circus é uma obra que tem bastante profundidade nos personagens, né? Tirando o Jax, que eu acho que ele não é um personagem muito bem desenvolvido, mesmo tendo muito mais tempo de tela que vários outros personagens. E também é uma série que tem um mistério muito legal. Mas é inegável que a maior parte da fã do Digital Circus não sabe nem sequer o que elas estão vendo. E é perceptível, você vê na fandom que eles não fazem ideia do que eles estão assistindo. Porém, essas séries como Cavaleiros de Guinevere e Distrito dos Lampejos são séries que realmente você olha e você pensa, eu tenho que ter cérebro pra ver isso. E por isso que as pessoas não gostaram tanto. Meu piloto favorito da Glitch vai ser pra sempre Distrito dos Lampejos. Pra mim, esse piloto foi genial. Conseguiu abordar tudo que precisava ser abordado e ainda trazer um cliffhanger, trazer uma vontade de assistir a série. O que, infelizmente, não aconteceu com outras pessoas. Nem todo mundo gostou de Distrito dos Lampejos. E tá tudo bem, sinceramente, já que já foi dado a green light, a série vai continuar. E eu tô muito feliz pelos fãs de Gameoverso que a série também vai ter um green light e vai continuar. Essa polêmica do roteiro, eu acho que é mais uma questão de que o piloto queria apresentar muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele não sabia o que apresentar primeiro. A última polêmica que eu vou estar falando nesse vídeo é a polêmica que eu disse no começo, que é um pouco mais pesadinha, que a gente ia ficar de olho. Bem, eu não sei se eu consigo falar muito sobre isso, porque é uma polêmica envolvendo racismo. Aparentemente, o dublador do Gobbles, em inglês, é uma pessoa nada legal na vida real. E ele já teve vários comentários racistas, pelo que eu entendi. E as pessoas estão decepcionadas com a Glitch, porque já aconteceu com o Digital Circus, dos dubladores terem vazado várias coisas antigas deles, falando coisas completamente problemáticas. E agora, a gente tem um dublador que aparentemente é assumidamente racista, trabalhando em Gameoverso também, é muito complicado a Glitch ficar contratando esse tipo de gente, porque esse tipo de gente claramente tem preconceitos e isso não devia ser tolerado na nossa sociedade. Mas como eu disse, eu não sei se eu sou a pessoa certa que posso falar sobre isso, porque eu não entendo muito como o racismo funciona nos Estados Unidos. E tudo isso é sobre os Estados Unidos. Lá o racismo é bem pior que no Brasil, é muito mais escancarado. Então as pessoas lá têm uma visão muito mais forte sobre isso. Claro, tem que ter mesmo, porque é errado. Então eu recomendo vocês irem pesquisar algum vídeo de um criador negro
dos Estados Unidos. Vejam vídeos de pessoas negras falando sobre isso. Porque não adianta nada você ver o vídeo de uma pessoa branca que não vai sentir a mesma coisa. Ela não vai saber o que é passar por racismo. Então, se vocês puderem ver um vídeo de alguma pessoa negra falando sobre o assunto, é melhor ainda. E bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa que a gente teve aqui sobre essas tais polêmicas de Gameoverso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do piloto. Vocês acham que essas polêmicas são realmente tudo isso? Ou vocês acham que não são tudo isso? O Twitter tá exagerando como mais uma segunda-feira qualquer. Então, pessoal, foi isso. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau! Não se esquece de assistir o nosso vídeo sobre Space Treasures. Eu tô tentando postar um pouco mais da minha série aqui no canal pra vocês conhecerem os personagens. Tchau, beijos! Vou Davi, vou Davi, vou Davi.